Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui, e qual o conteúdo de hoje? O poder de um Deus que você pode ter. Parece incrível e assustador ao mesmo tempo, né? Só que você vai entender qual é este poder que eu e você podemos ter, colocar em prática para trazer à realização aquilo que a gente pensou previamente. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui com esta chave que vai mudar a sua vida. E só antes da gente começar, já deixa um like aí, não se esquece de se inscrever no meu canal, porque 90% das pessoas que estão me assistindo não são inscritas. Então, não esqueça, só clicar no botãozinho aí embaixo, clicou, um segundinho já está resolvido, você vai receber todos esses vídeos que você já está acompanhando, mas não precisa ficar digitando, é só clicar lá no sininho e aí a notificação já vai chegar para você, tudo certo? Então, sem mais enrolação, bora para a mensagem. Então eu começo dizendo que aquilo que a Bíblia nos dá de graça, os homens pagam para nos dar. Eles pegam essas ricas informações da Bíblia, traduzem para o nosso tempo através de cursos, através de e-books e vendem para o povo. E dá certo, porque os resultados se mostram eficazes por terem um ótimo fundamento, por terem um ótimo embasamento. E do que eu estou falando? Cerca de 3% da humanidade são extremamente ricos e que cerca de 5% desta mesma humanidade escrevem todos os seus projetos, todas as suas tarefas do dia em um papel. E o que isso quer dizer? Que parece até coincidência, né? 3% mas super ricos, 5% que escrevem tudo no papel. Mas não é coincidência. Significa que praticamente toda pessoa de sucesso tem aquilo que a gente chama de quadro dos sonhos. Porque somente quando você, especialmente quando é uma pessoa muito ocupada, tem muitas atividades para fazer durante o dia, quando você escreve essas coisas no papel, tanto nas tarefas diárias quanto aquelas a longo prazo, você consegue administrar as suas 24 horas de uma maneira muito melhor que os outros 95% da população mundial. E aí você fazendo uma ótima gestão do seu tempo, você consegue diminuir o tempo entre quando você escreveu e até a realização dos seus projetos. Ou seja, os ricos conseguem fazer tudo o que querem, não por serem ricos, mas por fazerem uma melhor organização das 24 horas do seu dia, diferente dos 95% da humanidade restante. Com exceção apenas das pessoas que servem a Deus fielmente. Esses também são extremamente disciplinados com o seu tempo. Porque a partir do momento que a gente não tem controle sobre o nosso tempo, sobre as 24 horas que Deus dá igualmente para todo mundo, a gente não vai conseguir realizar nem metade daquilo que a gente planejou. E isso não tem a ver com dinheiro ou com o poder de Deus, não, isso vem inteiramente da disciplina. E a escrita num papel se mostrou uma ótima disciplina, ou talvez, quem sabe, a melhor. Parece que não, mas somente as coisas que são escritas num papel conseguem nascer potencialmente. Vamos supor, por que tem muitos casais aí que são amigados, amaziados? Porque eles não pararam em frente a um papel com uma caneta e colocou ali a data do casamento. E enquanto você não colocar a data do casamento, você nunca vai casar. Enquanto você não se inscreve para uma faculdade, para um seminário, para uma palestra, você não começa. Enquanto você não assina o recibo ali de compra e venda, você não compra uma casa, você não vende um carro, você não faz nada. Então a gente começa a perceber a partir daí que somente as coisas que são escritas, que são assinadas, registradas, é que nascem, é que acontecem potencialmente. E aí você me pergunta, e o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Este princípio de escrever no papel é milenar, não nasceu hoje. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, que tem os maiores achados arqueológicos do mundo, datados de até antes de Cristo. E quem conseguir pegar essa dica que ela dá, conseguirá otimizar o seu tempo nesse curto espaço de tempo que a gente tem na nossa vida para conseguir realizar os seus planos, os seus projetos
e finalmente viver os seus sonhos. E aí é que entra agora o poder de um Deus que eu disse no começo da mensagem. E sabe onde isso está registrado? Em Salmos. Olha só o que Davi disse a respeito de Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinaram para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, por que Davi foi o maior rei de Israel? Porque antes mesmo dele nascer, Deus já estava escrevendo tudo no papel. Por que os 10 mandamentos se perpetuaram ao longo da história e praticamente todas as civilizações das mais diversas culturas seguem a maioria deles? Porque eles foram escritos. Mas não somente escritos, e escritos pelo dedo de Deus. Deus estava dando aí a dica, o segredo do que a gente deveria fazer para que as coisas que a gente quisesse que se realizassem, que saíssem da nossa mente, se tornassem realidade. Sempre que Deus queria que algo fosse perpetuado na história, ele dizia assim para os seus profetas: escreva, tal. Então a gente conclui que viver sem escrever as coisas num papel resultará numa confusão e desordem e em 10% dos seus projetos realizados. E você sabe por quê? Porque a preguiça e a procrastinação darão lugar à nossa mente e a gente vai priorizar o lazer, priorizar o prazer, sabendo que é colocando as tarefas mais importantes em primeiro lugar que nos fará ter sucesso na vida. Agora, quando você coloca tudo no papel, o seu cérebro manda uma ordem para o seu corpo de executar tudo aquilo que você escreveu, leu e entendeu para se realizar na data ali proposta, na data ali registrada. Você sabe por quê? A nossa mente ela é como um cavalo forte, só que ela precisa de antolhos para nos fazer focar na onde deve olhar apenas. Se você não escreve no papel, você tira esses antolhos do cavalo e ele fica andando desordenadamente, você não consegue ter o controle. Então a gente pode dizer que escrever as coisas num papel te dá maior controle sobre a sua vida. Aí alguém vai dizer: ah não, mas eu consigo me ajeitar aqui mentalmente e colocar as tarefas que eu preciso fazer na minha mente mesmo. Meu querido, você sabe quantos pensamentos passam na nossa cabeça por dia, em média? Cerca de 20 a 30 mil. Você consegue organizar 20 a 30 mil pensamentos na sua cabeça por dia? Você sabia que 90% dos nossos pensamentos, sejam para coisas boas, sejam para coisas ruins, não acontecem? Significa que quando a sua sorte é deixada para a sua própria mente resolver dentro dela mesma, o resultado será você viver seguindo instintos. Por isso que uma pessoa que está passando por dificuldades mentais, ela se dirige a um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo vai orientar aqueles pensamentos, aquele turbilhão tudo bagunçado, vai colocar no papel o que ela deve fazer, vai colocar no papel o que ela deve deixar de fazer, vai mostrar que todos aqueles 20, 30 mil pensamentos não são tudo aquilo, entendeu? Então a gente só tem a noção disso quando a gente tira daqui e coloca numa folha. E aí quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente começa a perceber como que a escrita é tão forte que a gente começa a ver ela em tudo. Vamos supor, os filhos do diabo terão a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Os filhos de Deus também terão seu nome escrito na sua testa. Apareceu uma mão escrevendo lá numa parede no reino de Belsazar. Jesus escreveu na areia enquanto os fariseus ficavam interrogando ele acerca da adúltera. Jesus disse ao seu apóstolo João: escreva, felizes os que morrem no Senhor de agora em diante. Então, tudo que você quer que se torne realidade, escreva num papel. Tanto as tarefas do dia, quanto aquelas a longo prazo. E aí você conseguindo seguir cada uma delas, serás vitorioso, alcançarás sucesso. Por que estou falando nessa linguagem? Não sei. E aí, para a gente concluir, a gente chega no segredo do 80-20, o famoso princípio de Pareto. E o que é esse princípio? Geralmente nós temos 10 tarefas para fazer durante o dia, entre as mais importantes, as menos importantes, até chegar aos lazeres. O insucesso vem de você se focar nas tarefas menos importantes dessa lista. Aí o que separa o sucesso do insucesso é apenas se focar nos itens menos importantes dessa lista. Só isso.
Ou seja, se dentre essas 10 atividades você conseguir se focar nas duas principais, mais importantes, você terá o resultado de 80% das outras. 80% do nosso resultado vem de 20% de dedicação nas duas tarefas mais importantes do nosso dia. E você sabe quem que entendeu esse princípio antes mesmo de Pareto? Os 12 apóstolos. Olha só qual foi a ordem que eles deram aqui para os discípulos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de servir às mesas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha aí o mistério do 80-20 aí. Será que foi mesmo o princípio de Pareto ou foi princípio de Pedro e dos outros apóstolos? Você percebe? Então eles deixaram todas as outras tarefas que eram menos importantes em segundo plano, delegaram para outras pessoas capacitadas a exercerem esta função, e eles se dedicaram ao quê? As duas tarefas mais importantes, que era a pregação e a oração. E aí a diligência nestas duas tarefas mais importantes levaram eles aos 80% do resultado das outras coisas em seu ministério. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer mudar de vida a partir de hoje, comece a colocar tudo num papel e se foque para fazer, primeiramente, as duas tarefas mais importantes. E depois que você for concluir, você vai fazendo as menos importantes até chegar ao lazer. O lazer tem que ser o último, não o primeiro, senão você não vai chegar a lugar nenhum. E os 20% de aplicação nas duas tarefas mais importantes da sua vida lhe renderão o resultado de 80% das outras atividades menos importantes. E aí vai chegar o dia que você vai conseguir desfrutar de todas elas plenamente. Tá bom então, gente? Fica com essa palavra, não procrastina contra isso não, hein? Coloca no papel. E eu tenho certeza que depois você vai escrever os comentários aqui do sucesso que você teve, tá certo? Curta esse vídeo caso você tenha curtido realmente. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e eu aguardo cada um de vocês. Até o próximo vídeo.